Então, pessoal, primeiramente, né, para nossa aula de hoje, vou passar esse vídeo para vocês, que vai falar um pouquinho do cultivo da manga no norte de Minas, tá? E aí depois nós vamos falar sobre as cultivares de manga mais plantadas aí no Brasil. E agora a gente vai lá para o norte de Minas Gerais, uma região onde a fruticultura é forte e moderna. O repórter Romualdo Venâncio e Márcio Caiado foram para a região de Jaíba e contam para a gente como está a produção de manga, o mercado e as oportunidades na produção da fruta. Vamos acompanhar. Nós estamos aqui na cidade de Matias Cardoso, no norte de Minas, que faz parte do projeto Jaíba, na fazenda Mar Azul, do Sr. Darcy da Silveira Glória. A fazenda do Sr. Darcy tem certificação Global Gap e ele tem um cuidado muito grande com o manejo dos pomares dele. Ele é produtor de manga e de limão. Sr. Darcy, por exemplo, explica pra gente por que a manga tem essa aparência branca aqui da manga. Inclusive, debaixo dessa aparência branca, a gente está notando que tem uma manga bem colorida. Isso nós chamamos é o protetor solar da manga. Para que a manga não queime no sol, nós aqui usamos ainda o cal para proteger a manga do sol. Isso aqui passando um pano úmido, ou então colocando na máquina para lavar, e sai de imediato. E a manga fica com a sua coloração própria. E aqui também o senhor tem outros grandes cuidados, né, com a lavoura. Conta para a gente um pouco quais são esses manejos que o senhor tem para garantir uma fruta de qualidade. Nós aqui temos uns cuidados com relação assim, à limpeza e competição. Só um minutinho, pessoal, deixar algum colega tá pedindo para entrar aqui. De alguma praga com os pés das plantas, ou manga ou limão, que é o nosso caso. Então, aqui a gente tem tolerância zero com qualquer trepadeira, que chama aquelas plantas que tem cipó, e mantém a roça, em termos de limpeza, dentro da melhor possível. Você não encontra, competindo com as plantas, nenhuma erva daninha, numa volta assim, mais ou menos de um metro, 1,5 metros. E mesmo nos carreadores, a gente anda com uma limpeza assim, constantemente. O que nós temos que fazer, em termos da nutrição das plantas, a gente procura aplicar nas plantas tudo que ela precisa, sem nenhuma restrição. Todo pomar é irrigado e tem também a nutrição. Como você está vendo, a nossa irrigação aqui, ela é uma microaspersão. Nós podemos falar assim, muitas das comidas, que são os nutrientes da planta, ela vem pela água. Nós chamamos de fertirrigação. Então, assim, como está a produtividade dos seus pomares? De manga. Estamos colhendo agora a perspectiva dos meus setores aqui está sendo de 35 a 38 toneladas por hectare, que é uma boa produção. Eu já tive aqui alguns setores em outros anos que produziu 40 toneladas, mas isso não é sempre. Como está hoje a condição de fornecimento de água dos recursos hídricos? Assim, como é que você está utilizando esse recurso? Aonde capta água para o projeto Jaíba, como o Rio de São Francisco, na menor vazão que está prevendo que seria esse ano, deve passar de 350 a 400 metros de água por segundo. E o projeto está usando só 22 a 25 no máximo. Então, nós temos muita água para poder irrigar as duas etapas que estão prontas e as outras duas que ainda vão ser implantadas. E para quem o senhor vende essa fruta? Que mercados o senhor atinge? A minha clientela tem alguns exportadores, vendi recentemente manga para eles, tem dado uma faixa de 65% da manga que vai para eles, padrão de exportação. As demais, que não dá padrão de exportação, eles vendem no mercado interno mesmo. Nós temos uma associação de produtores de limão e outras frutas, chama Aslim, e o limão já está consolidado.
hoje os sócios e parceiros e compras conseguem fazer uns 4 até 5 contêineres por semana. E já está sendo feito todas as iniciativas necessárias, inclusive de maquinário, treinar pessoal, para fazer a mesma coisa com manga. A curto prazo, nós estaremos na associação tendo alguns exportadores como compradores e preparando as mangas para preparar os pallets via aéreo, porque a maioria da manga exportada daqui da região vai por via aérea. Os resultados conquistados pelo seu Darcy e por tantos outros produtores são literalmente fruto de um longo trabalho. Quem nos conta sobre essa evolução é Moacir Brito Oliveira, consultor técnico que coordena a Câmara Setorial da Manga na Associação Central dos Fruticultores do Norte de Minas, a ABANorte. O trabalho vem sendo desenvolvido nessa região, iniciou nessa região aproximadamente uns 20 anos atrás, quando nós ainda tínhamos uma área muito pequena. O Norte de Minas tinha pouca expressão na produção de manga. Iniciamos aí com 200, 300 hectares, hoje nós temos aí 5.200, com previsão de chegar a 7.000 hectares de manga plantada. As evoluções ao longo de todo esse tempo, mais de 2 décadas, foram muitas. E eu não poderia deixar de destacar o papel da instituição da ABANorte nesse processo, que nos apoiou incondicionalmente. Só para ter uma ideia, nós saímos de 100 plantas por hectare, que era o nosso estande inicial, fomos para 250 e nós vamos ver nessa fazenda que hoje é um estande da ordem de 1.200 plantas por hectare, com o processo de produção iniciando no 2º ano após o plantio. Então isso para nós foi uma evolução muito grande, evoluímos no manejo da irrigação, evoluímos em tecnologia, evoluímos no próprio manejo da indução floral. Então, assim, foram muitos, o processo evolutivo foi grande. A região também se destaca pela maior regularidade na oferta de frutas para o mercado. Com o uso correto de tecnologia, é possível produzir manga em quase todos os meses do ano. Toda a região do Jaíba, hoje a gente tem um trabalho voltado para o nivelamento tecnológico, mas essa é uma propriedade diferenciada, onde o foco dela é exportação, é mercado externo, e nós temos alcançado números aí da ordem de mais de 70% de aproveitamento dessa fruta, atendendo os mercados da Europa e do Canadá. É com esse trabalho citado por Moacir que o setor tem conseguido melhorar a imagem da fruta no exterior. No início de todo o processo, a fruta era tida como exótica, porque o consumo ainda era muito pequeno, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. O transporte era praticamente marítimo. Isso colocava em restrição algumas variedades, onde o foco principal era se exportar manga Tomiatics, né? Uma manga com nível de mix um pouco menor e com teor de fibras um pouco maior. Hoje, essa fruta está perdendo essa questão de exótica pelo aumento do consumo, e aquilo que tinha em apenas algumas lojas especializadas, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, hoje se tem nos mercados de bairro. Isso é interessante. Isso aumenta a demanda e aumenta a nossa possibilidade de produzir e atingir esse consumidor europeu, americano e pelo mundo afora. Tem surgido possibilidades, né, possibilidade de novas variedades, inclusive a quente, mas com janelas ainda muito restritas, onde tem os nossos concorrentes no mercado, aí, o México, o Equador, o Peru, né, mas sobra essa janela e nós iniciamos nessa propriedade, inclusive, em uma área dessa variedade, e iniciamos nossa colheita de manga quente em agosto. Então, há sim perspectivas e há espaço, desde que você consiga fazer uma fruta com qualidade. A expectativa de Moacir bate com as projeções da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais. O estudo indica um avanço de quase 30% nas exportações de manga no estado até o ano de 2026. O número é ainda mais favorável se levarmos em conta outros valores dessa cadeia produtiva. É uma fruta de valor agregado com alta empregabilidade, então o retorno socioeconômico dessa fruta é interessante para nós. Hoje nós temos uma média de colheita regular aí de 600 toneladas por semana, e em torno de 20% desse volume colhido é a Europa, e dependendo dos valores de mercado é um valor muito alto que é retornado para a região. Isso gera riqueza, isso gera emprego, isso gera melhorias em todos os âmbitos. E agora a gente... Bom, pessoal, nesse vídeo deu para ver várias informações, né, que eles falaram, e algumas imagens a gente viu, por exemplo, o tipo de irrigação ali, vocês puderam perceber, que é a irrigação do tipo aspersão, né?
vocês viram também da questão das variedades, né? Falou aí que a Tome foi por muito tempo a mais plantada, porque da questão da durabilidade que ela tem de vida de prateleira, mas como hoje boa parte do transporte também foi falado, não é só via marítima, né? Vai via aérea, que chega mais rápido, está conseguindo pôr outros produtos no mercado, como a Palmer, a Kate, né, como foi falado, e que são frutos aí também muito aceitos no mercado nacional e internacional. Vocês viram que o foco ali daquela fazenda e de muitas outras, o foco é principalmente mercado externo. Os frutos de maior qualidade, né, vão para o mercado externo. Fica aqui para o mercado interno alguns que não são aí, não atinge aquele padrão do mercado externo. Mas tem outras propriedades no Brasil que não focam no mercado externo, tem outras propriedades que focam no mercado interno. Então depende ali do tipo dessa propriedade, né? Então vocês viram que essa propriedade em si, ela tem um foco principal em vender manga para a Europa, para o Canadá, para os Estados Unidos. Já tem algumas propriedades que não focam. E uma questão é que o mercado externo, o país comprador, ele tem exigências e tem restrições, por exemplo, ao uso de produtos químicos em controle de praga, e a propriedade que vai produzir esse fruto para vender para esse país, ela tem que seguir todos esses padrões do país comprador. Também padrões de sanidade. Os Estados Unidos, ele conseguiu eliminar a mosca das frutas da sua extensão territorial, né? Foi um problema por alguns anos, eles conseguiram erradicar. Então, quando eles importam frutas de outros países, eles precisam importar, né, para abastecer o mercado deles, eles são altamente exigentes nessa questão sanitária, para que não corram o risco de comprar frutas e acabarem levando mosca das frutas nesses frutos que estão adquirindo. E por isso, para exportar, precisa atingir, então, essas exigências do país comprador. Então, nesse vídeo, vocês também viram, né, foi falado ali sobre a pulverização, né, do cal nos frutos para evitar a queima. Vocês viram ali os frutos esbranquiçados, né, até o proprietário falou sobre isso, né? É um protetor solar para evitar a queima ali na parte do fruto fique exposto aos raios solares, para garantir que o fruto chegue bonito, de boa qualidade, tanto para o mercado externo, e também é feito isso para o mercado interno, é feito de forma geral dentro dos pomares aí. Agora vamos falar um pouquinho dessas variedades, né, que foi mostrada ali, a Palmer, a maioria das imagens mostrando a Palmer, que ela é mais compridinha, né, mas nós vamos falar de todas elas, tá, todas elas as mais cultivadas. Temos aí como mercado a ser alcançado, como ele disse, a Kate, né, tem aí um mercado a ser alcançado. Ainda é pequeno, se considerar ao plantio, vamos falar da Tome, da Palmer, mas ainda é um mercado a ser expandido, porque ela também tem a questão de sabor, de coloração, de visual, né, muito atrativo. Então, vamos lá. O Neto está perguntando aqui, antes da gente passar, a produção do ano seguinte sempre vai ser maior que a que produziu no ano anterior? Né, então, o ideal para cultivares de manga não é isso, é ter uma produção homogênea de um ano para outro. Não é como o café que a gente tem aquele ano de alta, aquele ano de baixa, né? Produção. As mangueiras, o ideal, uma variedade ideal é aquela que tem uma homogeneidade de produção, em que ela produz de forma bem padronizada, né, de um ano para o outro, que não tem aquele ano de quebra de produção. Inclusive, a mangueira produz até mais de uma vez por ano com a indução floral, né? Então, o ideal não é que tenha um ano mais, uma safra mais produtiva que a outra, certo? Os aspectos de escolha da cultivar, né? No vídeo que nós acabamos de ver, fala de alguns aspectos. Um deles, consumidor, né? A preferência do mercado consumidor, questão de sabor,
Isso é importante. Não adianta você plantar um material que não é aceito bem pelo consumidor, pela questão de sabor, pela questão do visual dessa fruta. Então, isso é um ponto principal. E o que os produtores usam para fazer o seu plantio. Vai plantar quantos por cento de tome da minha área? Quantos por cento de palmer? Quantos por cento de quente? Isso vai depender da aceitação do consumidor. Quem dita as regras de que vai ser plantado é o que mais o mercado absorve. O potencial produtivo na região considerada, a região que vai ser plantada, qual que é o material que melhor se adapta, né? Isso também é considerado, mas esses materiais que a gente vai falar aqui, eles se adaptaram todos muito bem na questão produtiva aí, nas regiões produtoras. A questão de suscetibilidade a pragas, a doença e também a vida de prateleira, tá? Quanto tempo que esse fruto permanece ali bom entre a colheita e o consumo? Quanto maior essa vida de prateleira, melhor esse material, principalmente quando se fala em exportação. E principalmente a provável projeção de comercialização a longo prazo. O produtor fala, mas eu vou plantar. É uma cultura perene, pessoal, tem que pensar nisso. Vai ficar muitos anos fazendo a colheita dentro dessa mesma planta, nessa mesma planta. Então, tem que pensar nas projeções de consumo. Como vocês viram no vídeo, eles já estão entrando com uma área com a quente. Então, isso é porque já está vendo, né, no mercado a aceitação desse produto maior. Então, vão abrindo ali, dentro da sua área, novos talhões, né, para plantio de variedades que estão tendo aceitação. Se o produtor decide plantar, por exemplo, 80% de um material que não vai ser tão absorvido pelo mercado, ele vai ter enormes prejuízos, porque não vai ter vazão, esse produto, essa fruta não vai ter ali um bom escoamento, né? Por exemplo, o mercado externo, se ele plantar, vamos falar, 80% de uma manga que não é muito bem aceita no mercado externo, o objetivo dele é mercado externo, ele vai ter muito prejuízo, porque não vai ter vazão, não vai sair esse produto. Então, uma coisa importante é fazer essas decisões acertadas. E o que vai usar? O que os produtores da região, os outros produtores da região têm plantado? E qual que é as exigências do mercado externo, a aceitação? E a gente já sabe, né? A Tome vende bem, a Palmer, e aí tem outras entrando também para essa questão de mercado externo. A escolha, né, desse material que vai ser plantado, ele é uma das decisões mais importantes para o estabelecimento de uma fazenda que tem uma produção competitiva. Uma vez que, se esse fruto não tem muita boa aceitação, ele vai ter ali um prejuízo, porque ele gasta a mesma coisa que fosse para implementar um pomar de uma variedade mais aceita e vai ter problemas na comercialização. As mais cultivadas, né? Aqui entre a Tome, a Atkins, a Haden, a Kate, a Kent, a Palmer. Aí também tem para mercado mais interno, né? Espada, a Rosa, mas a gente nem encontra tanto, né? O que a gente mais encontra Tome e Palmer, as que a gente mais encontra no mercado, né? Aqui interno, também externo, é mais ou menos isso também. É mais a Tome e a Palmer. Enquanto as 5 primeiras visam o mercado internacional, como eu disse, a Tome, Haden, Kate, Kent, Palmer, essas outras aqui encontram-se para mercado nacional, mas a gente também encontra mais aqui em Piutaba e em outras cidades que eu já morei, a gente sempre encontra mais a Tome e a Palmer nos supermercados e nos sacolões, né? A tradicional variedade Tome é atualmente a mais cultivada no Vale de São Francisco, né? Nessa região, ela responde por 95% da área total, mas isso aqui são dados que eu peguei, mas isso tem uma tendência também, tem mudanças, tá? Como abertura para plantio de outras variedades, como a Kate, a Kent, né? De acordo com aí o mercado internacional. A Tome, ela tem um grau Brix, né, uma quantidade de açúcar inferior, por exemplo, da Palmer. Características aí da Tome Atkins. Ela foi melhorada na Flórida, né, assim como todas as
mangas vermelhas, a Kate, a Kent, a Palmer, né? Na década de 20. Ela é uma variedade monoembriônica, ela é muito vigorosa, precoce na produção, tem uma copa bastante densa. Ela apresenta uma elevada produtividade, a planta de Tome, né? Tem uma regularidade na produção, o Neverton acabou de perguntar, né, sobre isso. Isso é um ponto importante. Então, essa regularidade na produção é que ela tem aí uma produção homogênea de um ano para outro, né, garantindo de uma safra para outra, como eu disse, muitas propriedades aí comerciais fazem indução, então você tem mais de uma colheita por ano na mesma planta com a indução floral. A Tome, ela também tem uma característica importante de ter resistência em transporte, isso garante que ela não tenha danos ali no fruto, que a pior coisa que existe é você comprar uma manga e ela tá com a polpa amolecida, né, com danos mecânicos. E uma característica da Tome é ter bastante resistência a danos mecânicos, porque ela tem uma casca mais grossa, tá? Isso torna, por isso, essas características dela de ter resistência, de transporte, e também um visual muito bonito, né? Uma cor de casca ali avermelhada, muito bonita, possibilita que ela seja uma das mais plantadas no Brasil, né? Como nós falamos. Ela tem uma questão, ela tem uma resistência leve aí, parcialmente resistente à antracnose, que é uma doença séria que afeta a mangueira, né? Afeta flores, afeta folhas, afeta frutos também. Só que ela é muito susceptível à morte descendente e malformação floral e colapso interno. O colapso interno, vocês lembram que a gente falou que é ocasionado, os pesquisadores acham que é provavelmente pela baixa relação de cálcio e nitrogênio. Quando tem muito nitrogênio e baixa quantidade de cálcio no fruto, aí forma aquele amolecimento interno, que é uma anomalia fisiológica, né? Que a gente vai falar depois a questão de doenças, nós vamos focar em uma aula, né? Vamos focar aí falando da antracnose, por exemplo. A variedade também, além de responde muito bem, é muito bem aceita para o mercado in natura, também pode ser destinada para mercados de produção de sucos também. A variedade Tome, ela responde bem à indução floral, feita com PBZ, que a gente mostrei para vocês um vídeo na última aula, só que vamos ter uma aula só para falar de indução floral daqui uns dias. Então, ela responde muito bem à formação de flores quando faz a indução floral usando o PBZ, tá? Os frutos têm aproximadamente dessa variedade Tome, né, 500 gramas, uma coloração alaranjada, avermelhada, amarelada. Quando você pega uma fruta de Tome, uma face dela, provavelmente a que ficou mais em contato com o sol, é mais avermelhada. A parte oposta, essa parte mais avermelhada, ela é um amarelado, meio alaranjado, né? Então, ela tem uma cor muito bonita, ela tem pouca fibra, o que é uma condição para esses materiais comerciais. Ela é bem suculenta, uma casca bem aderente à parte da polpa e uma casca grossa, né? O teor médio de Brix é 17, ela é considerado médio teor de fibra, mas você quase não percebe, né, as fibras quando você considera alguns materiais que não são comerciais. Você vai na fazenda, tem umas mangas que é pura fibra, né? E esses materiais para mercado tem que ter semente pequena e pouca fibra e bom sabor. Esse bom sabor relativo à quantidade de sólidos solúveis, né, os açúcares. Um valor inferior ao valor verificado de outras variedades direcionadas ao mercado externo. O Brix, como foi falado no vídeo, né, ele é menor do que de outras variedades, que também podem ter mercado externo, como a Kate, né, mas a questão dela ter muita durabilidade, ela ter uma casca grossa que resiste aí bem ao transporte, isso possibilitou ela ser tão cultivada. Aqui mostrando, né, a casca e a parte interna, ela é bem bonita mesmo, e por isso que ela tem esse mercado, tanto interno como externo, né.
A Hadden. A Hadden, ela é uma genitora ali no processo de melhoramento da Tommy. Ela também foi melhorada lá na Flórida em 1910, antes da Tommy. A Tommy foi em 1920, foi lançada, né? Ela é monoembriônica também, ela é precoce, assim como a Tommy, só que a Tommy ela tem uma leve ali, resistência à antracnose. Já a Hadden, ela é susceptível, ela também é susceptível à malformação floral, à deterioração após a colheita, e também ela tem ali mais problemas com o transporte, tá? De questão de danos físicos, danos mecânicos, né? É uma variedade que é cultivada para exportação e também não tão quanto a Tommy, né? Mercado mais restrito, e também para mercado interno. A copa dela é bem densa, elevada alternância de produção. Isso não é bom, né? Como a gente disse, o ideal é um material que tenha uma homogeneidade de produção. A Tommy é mais homogênea com relação a uma safra e outra, a produtividade. Tem uma acentuada taxa de autoincompatibilidade, né? Ali gerando muita irregularidade na frutificação, que obriga o emprego de variedades para polinizar os pomares. Ela tem uma alta incompatibilidade da parte do pólen com o óvulo da mesma flor, então precisa de ter, às vezes, outros materiais plantados para auxiliar nessa polinização, que não é um fator que auxilia muito, né, nessa produtividade. Os frutos da Hadden, eles podem pesar até 700 gramas, tem uma coloração atrativa, avermelhada da casca, né, tem lenticelas grandes, que é aqueles pontilhadinhos que às vezes a gente vê sobre a casca, né? A polpa é bem consistente e tem um Brix alto. Ó, o Brix médio lá, o Brix, assim, máximo que a Tommy alcança é 17, já a Hadden 21. Quando eu falo das lenticelas, são esses pontinhos aqui, ó, tá? Sobre a casca, ela tem uma grande quantidade. Vejam que a coloração dela não é aquele vermelho púrpura como o da Tommy, né? É um alaranjado, né, quando ela está bem madura. O interior, a coloração do interior é bem parecido com a da Tommy. O formato também é bem parecido. A Palmer. A Palmer, ela é originada ali no melhoramento de parentais desconhecidos. Foi na Flórida, foi depois da Tommy, né, foi o lançamento dela em 1945. Ela tem um porte considerado intermediário de tamanho. Tem um hábito de crescimento aberto com relação à copa. Ela é monoembriônica também, muito produtiva. Ela é mais tardia do que a Tommy e a Hadden, ou seja, depois que você faz o plantio, ela demora mais para produzir do que a Tommy e a Hadden. Ela é susceptível à antracnose, mas tem, entretanto, uma vulnerabilidade ao colapso interno inferior à constatada em variedades como Tommy e Hadden. Ela tem um vigor moderado e regularidade na produção, que é bom. Assim como a Tommy, ela tem uma regularidade em produção de uma safra para outra. Ela é uma variedade bem aceita, tá? Mas principalmente no mercado interno, e também aproveitada pelas indústrias de processamento de suco, de outros subprodutos, mas principalmente suco, né? Então, por essa questão dela ter um mercado interno bom de comércio, também para as indústrias de processamento, ela tem tido aí um aumento na área cultivada. Os frutos da Palmer são grandes, podendo pesar até 900 gramas, eles são bem aromáticos, ou seja, aquele cheiro bem característico, né? A polpa é bem firme e praticamente não percebe a presença de fibras, tem poucas fibras. A casca, ela vem da coloração esverdeado ou arroxeado, quando imaturos, e muito vermelho quando totalmente maduros. O Brix médio dessa fruta, claro, considerando ali o fornecimento adequado de nutrientes, de água, é de 19 Brix, também superior à da Tommy, né? A da Tommy, das que nós vimos até agora, é que tem um Brix menor, 17 Brix. Aqui está o detalhe do formato da Palmer, né? Da coloração, quando ela está bem madura, ela tem essa coloração bem vermelha. Quando ela está ainda imatura, a coloração de casca dela é mais esverdeada. O interior da polpa, né, com essa coloração bem amarelada, e com um Brix aí médio de 19.
A Kate. A Kate foi melhorada e lançada em 1939, provavelmente meia-irmã da Haden. Ela é monoembriônica, muito produtiva, tardia em comparação à Tommy e à Haden. Então, ela demora mais para produzir na primeira vez, né, depois de plantada. Ela é mediamente resistente à antracnose. Os frutos da Kate pesam, em média, 700 gramas, sendo também desprovidos de fibra, o que é bom para o consumidor, né? O consumidor quer um fruto que não tenha problema ali na hora de você usar na alimentação, ficar com fibra nos dentes, né? Então, o material comercial, ele tem que ter pouca fibra ou praticamente nenhuma fibra ali na polpa. As poucas fibras que apresentam, elas se concentram ali na região das sementes, apresentam boa resistência a transporte ou manuseio, pela questão de casca, ali bem a grossura da casca. Coloração da casca é esverdeada, amarelada, com alguns pontos avermelhados. O Brix dela é alto, 21 graus Brix. Está mostrando aqui a foto, né, da Kate. Como vocês verem, a coloração dela não é tão vermelho intenso como da Tommy, né? Ela é um vermelho aqui, tem alguns pontos mais avermelhados, mas é mais um amarelado, né? Quando ela está bem madura. E aqui o interior dela, uma coloração bem amarelada, bonita, né? E poucas fibras. A quente. Então, essa aqui que a gente falou, a Kate, agora a quente. A quente foi melhorada também na Flórida, por isso que eu passei uma pergunta esses dias para vocês, perguntando aquele vídeo, né, que vocês viram das perspectivas do cultivo da manga no Vale do São Francisco, e ali falava que os materiais plantados, né, comercialmente, têm origem nos Estados Unidos. Então, todos esses materiais que nós falamos até agora foram melhorados nos Estados Unidos. Provavelmente aí, em 1944, ela é muito vigorosa, produtiva, mas ela é mais tardia do que a Tommy e a Haden. Tardia, como eu disse, em relação a depois que planta, em relação aos anos, né, que leva para ela começar a produzir. Geralmente, ali 3 anos, né, essas mais precoces. Monoembriônica, suscetível à antracnose, ao colapso interno, vulnerável a transporte. Ela tem menos resistência a transporte, mais suscetível a danos mecânicos no transporte. A copa é compacta, arredondada, e os frutos são grandes. Os frutos da quente aí têm 1 quilo, tá? São frutos bem grandes. Totalmente desprovidos de fibra e são bem aromáticos, os frutos bem cheirosos, né? Cheiro característico ali da manga. Apresentam numerosas lenticelas, que são aqueles pontinhos na parte externa do fruto, polpa bastante alaranjada e o Brix aproximadamente de 19 Brix, né? Então, todos aqui estão ganhando da Tommy em relação à Brix, só que a Tommy tem aquele ponto importante de ser resistente a transporte e também isso leva ela a sair na frente. Quando imatura, a coloração predominantemente da casca é esverdeada e com amadurecimento adquire uma tonalidade mais avermelhada e amarelada, essa mistura entre o vermelho e o amarelo. Aqui mostrando o detalhe da casca, né? E a parte interna do fruto com essa coloração bem atrativa. A espada, ela não é um material aí para exportação, né? A espada, ela é poliembriônica, ou seja, uma semente pode formar mais de uma planta, mais de uma brotação. É considerado uma variedade nacional, mas claro que manga não é originado no Brasil, a gente falou isso, né, na primeira aula, foi trazida na época da colonização, mas é considerado um material aqui brasileiro. Tem alguns materiais que foram melhorados da espada, né, pelo IAC, que apresentam mais homogeneidade em produtividade, inclusive. Ela tem elevada produtividade, uma copa bem densa. A espada normalmente produz 2 vezes por ano, sendo muito requerida pelo consumidor brasileiro pelo sabor. Ela também é muito usada como porta-enxerto, usa a semente dela para fazer porta-enxerto em diversas regiões do nosso país, porque ela é bem rústica, é um sistema radicular bem rústico, então ela é bem usada como porta-enxerto. Porta-enxerto para a produção de mudas Tommy, Palmer, Kent, Kate, Haden, né?
ela é bem precoce, possibilitando antecipação de investimento econômico. Ela é resistente à antracnose, ela também tem resistência à morte descendente, que nós vamos falar dessas doenças depois, e ela também tem resistência ao colapso interno, que é aquela anomalia causada pelo desbalanço entre nitrogênio e cálcio no fruto. A espada, ela não é das mangas vermelhas, né? Ela não tem coloração da casca avermelhada. Ela não é um material melhorado na Flórida, diferentemente desses outros que a gente falou. Então, a casca, né, da espada, acho que quase todo mundo aqui que conhece, né? Porque é bem comum de ter no Brasil esses cultivos até em quintais, né? Eles têm uma coloração verde, quando estão aí ainda imaturos, né? E com o amadurecimento fica com a casca mais amarelada. A casca ela é grossa, lisa e a polpa bem amarelada. Os frutos são pequenos, se a gente comparar os que a gente acabou de ver, que aí tem materiais que tem frutos que pesam 1 quilo, né? 900 gramas, 800. E o formato alongado, né? Ela tem brix de 17 a 20, e aqui tá mostrando, né? Ela não fica com a casca dela, até quando ela tá bem madura, ela não fica totalmente amarela, é um amarelado ali meio esverdeado. E aqui mostrando a polpa, né? Que é um amarelo bem menos intenso do que a gente viu na polpa, por exemplo, da Tommy, da Kate, da Kent, né? É um amarelo mais claro. Lá nesses outros materiais que a gente viu, um amarelo mais alaranjado, né? A manga rosa, ela é uma variedade, a copa é arredondada, é considerada uma variedade nacional. Tem sementes também poliembriônica, assim como a espada. Então, tem capacidade de uma semente gerar mais de uma brotação, uma planta. Outra. Às vezes você vê, germina várias brotações, mas mesma semente, né? A rosa classificada como uma variedade relativamente vigorosa, tem o crescimento lento, porte médio e é bem susceptível à antracnose. Ela tem uma produtividade inferior a todas essas que a gente falou, e também tem alternância em produção, o que não é tão bom para o produtor, né? Ela não tem aquela homogeneidade de produção como a Tommy tem, por exemplo. O florescimento da rosa é muito intenso, o que proporciona, assim, respostas satisfatórias no processo de indução floral. A variedade ainda é considerada tardia e ela é moderadamente resistente à morte descendente. Ela é aproveitada, a rosa, assim como a espada, como porta-enxerto, em decorrência de grande disponibilidade das sementes, né? É uma variedade muito importante para mercado interno, tá, pessoal? E para consumo in natura. Os frutos têm de 300 a 350 gramas, uma coloração amarela ou rosada, avermelhada na casca, o formato oblongo, a cor de forma, o formato de coração, casca lisa e espessa e aderente, a casca é bem aderida na polpa, e a polpa bem amarela. O brix dela é baixo, ela perde para a Tommy, né? De 14 a 16, a Tommy 17, então de todas, essa aqui ainda perde para a Tommy em relação ao brix, né? E tem uma quantidade expressiva de fibra. Aqui mostrando a parte externa, as lenticelas, né, os pontinhos aqui sobre a casca e a polpa. Ela é bem bonita externamente, né? Só que apresenta uma quantidade mais elevada de fibras. Então, a espada e a rosa são muito utilizadas aí para porta-enxerto, né, pessoal? Mas as mais plantadas mesmo ainda seguem aí Tommy, Palmer, como falou no vídeo, também tem entrando outras, né? Porque está tendo aceitação de mercado externo. Pessoal, então, a gente finaliza a apresentação aqui do conteúdo de hoje.